Fala galera, aqui é o Matheus Pinheiro da ESPN do Fox Sports. Você tá no podcast Fantasy Futebolista. Abraço. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos repassando tudo o que aconteceu até agora nessa semana 15 da NFL, semana de Wild Card do nosso Fantasy, uma semana bem atípica em diversos pontos. Aí a gente vai analisar o jogo a jogo das partidas que a gente teve na quinta-feira, no sábado e também neste domingo. Lembrando, as outras partidas vão ser comentadas no próximo episódio, que vai ao ar lá pela quarta-feira dessa semana, logo depois dos jogos de segunda, hoje segunda e de terça. Estou gravando esse podcast de manhã, no momento são 10h05 da manhã, não temos muitas notícias sobre as lesões do final de semana, temos algumas coisas, sempre saem algumas coisas melhores durante o dia da segunda-feira, né? E eu sempre gravo esse podcast na segunda à noite, mas estarei em viagem hoje e eu não sei como é que vai ser, então eu preferi já deixar prontinho esse material, deixar pronto para vocês, até porque a gente tem que falar de streaming, de quarterbacks, de defesas e também de waivers, né? Alguns jogadores disponíveis nessa semana, muito provavelmente os waivers também rodam na quarta-feira de manhã, só se os próprios aplicativos fizerem uma troca para quinta-feira, o que eu acho que não deve acontecer. Então já prepara teus waivers na terça-noite, durante os jogos. Se alguém se destacar durante os jogos da noite, já coloca lá no time, já coloca a prioridade de waivers. E qualquer coisa, manda lá um DM para nós no Instagram, que a gente está sempre por lá. Lembrando, siga-nos no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter @futebolista, no Facebook é só procurar por Fantasy Futebolista que você encontra a página lá. A gente, como falei, a gente troca ideia lá pelo Instagram, onde a nossa página, o Fantasy Futebolista, está baseado desde 2019, 20, isso aí, desde 2019. Então estamos lá há algum tempinho já, nossa terceira temporada cobrindo o Fantasy Football, a segunda com o podcast, né? A gente já tá passando aí dos 100 episódios, porque tem episódios o ano inteiro. E falando de podcast, siga-nos também, assine esse podcast no seu agregador favorito, seja no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras 8 plataformas onde estamos também com o podcast. Mas vamos falar das notícias que a gente tem até agora, pelo menos para começar esse podcast, tem algumas notícias bem importantes, né? O Julio Jones, ele entrou em campo ontem pelos Titans, ainda com resquícios do seu hamstring, com seu problema na coxa, seu problema muscular na coxa, mas não conseguiu aí agarrar a bola que foi na direção dele e logo na sequência saiu da partida. Essa é uma das lesões mais chatas que existem, né? Porque tu não sabe qual que é o tempo de recuperação e se tu às vezes parece que tu tá bem, vai forçar e aí abre de novo. Então é o famoso abrir a coxa, é o hamstring que tanto se fala na NFL, né? É a parte de trás da coxa ali que vai pro espaço. Mas isso nos preocupa porque ele não conseguiu retornar. A gente tá, semana que vem tem semana 16, semana 17 acabou o Fantasy. Então se você tá dependendo ainda dele, eu acho que vai ser um pouquinho complicado. Mas não foi só ele que deixou a partida nesse domingo com problemas, né? Pat Freiermuth, tight end do Pittsburgh Steelers, que vinha tendo assim uma relevância bem interessante no Fantasy, ele saiu do jogo com uma concussão. Então vai participar daquele famoso protocolo de 5 passos de concussão, e se ele passar por todos, ele está liberado para o próximo jogo. Depende muito de como foi a gravidade dessa concussão. O Sterling Shepard, ele sofreu um rompimento total do tendão de Aquiles, está fora da temporada, volta só no ano que vem, então agora é recuperação para o Sterling Shepard, o wide receiver do New York Giants. New York Giants que muito provavelmente vai levar o título do ano da Injured Reserve, né? São muitos e muitos jogadores machucados. Mike Evans que jogou no Sunday Night Football, saiu do jogo, tanto ele como o Chris Godwin, ele com problema de hamstring. O bom é que ele parece que fez a recepção, já saiu, não saiu mancando, ou seja,
descanso a semana inteira, tratamento, fisioterapia, para que de repente no próximo final de semana esteja disponível. Já o Chris Godwin, na hora da pancada eu pensei que ele tinha se complicado de vez, mas ele saindo caminhando foi muito bom, foi muito interessante, só que tem um detalhezinho, ligamento às vezes tu consegue caminhar normalmente, e aí normalmente, ele saiu aparentemente caminhando normalmente, mas um ligamento pode te fazer caminhar normalmente, só que o futebol americano não é um jogo de caminhada, né? Corrida, volta, gira, é bem mais complicado. Então eles entendem que ele pode ter sofrido uma lesão no ligamento colateral medial e vai fazer mais exames nesta segunda-feira. Leonard Fournette, running back também do Tampa Bay Buccaneers, saiu da semana do jogo, né, da semana 15 contra o New Orleans Saints com um hamstring. E para a posição de running back, o hamstring também é muito complicado. Eu diria que é um pouco menos, de repente, do que o wide receiver, porque o wide receiver é explosão o tempo inteiro, né? E o corredor, às vezes, ele vai mais entre os tackles, ele precisa mais de força. É claro que o hamstring vai tirar não vai deixar ele fazer tanta força, mas para te ter a explosão, aí essa é o tipo de lesão que complica bastante e só de tu correr tu pode acabar abrindo novamente. Terry Bridgewater com problema na cabeça. A gente, quem viu, foi um lance bem feio, né? Ele caiu, lembrando inclusive o lance do Donald... Lembrando não, né? Mas o Donald Parham no Thursday Night Football bateu, deu uma pancada com a nuca no chão após fazer a recepção do touchdown. Acabou soltando a bola, claro que ele apagou completamente. Inclusive a TV focou achando que de repente não tinha acontecido nada com ele, né? A gente sempre entende que não seja algo... nunca se espera que tenha acontecido, inclusive olhando pela imagem aberta, não parece que muitos jogadores às vezes ficam no chão por... Cara, tava ali, eu soltei a bola e aí ficam se lamentando, né? E não, ele realmente apagou. Os braços dele já na hora travaram, depois ele tava com espasmos ali, eu fiquei bastante preocupado. Falei com algumas pessoas, inclusive, pesquisei durante a noite, no outro dia de manhã tava olhando ver se tinha informações, porque eu assisto muito MMA há muitos anos, e ele claramente parecia que tinha sido nocauteado, onde os braços eles ficam rígidos e realmente a musculatura enrijece e até eles não acordarem ele e tal, normalmente o cara fica lá travadão. Só que quando acordaram ele começou a ter espasmos, ele começou a mexer as mãos, começou a tremer os braços. E infelizmente, o Joe Buck, todo mundo fala que é um cara muito gente boa, mas o Joe Buck me falar que o cara de repente tava com frio, cara, me lembra a propaganda da ESPN. Tem uma propaganda da ESPN que são mulheres narradoras e comentaristas de um programa só de mulheres nessa área, e que a ESPN tá fazendo, né? Agora não me recordo exatamente o nome do programa, mas pelo que eu entendi, fazer aparecerem mais narradoras femininas, mais comentaristas femininas, e elas estão comentando uma corrida de moto, e o cara dá a dica para elas: vocês não entendem do negócio, vocês não são médicas, não... na verdade vocês não, né? Nós comentaristas, nós não somos médicos para dar detalhes do que possa ter acontecido. Por exemplo, o cara se arrebentou no chão. Cara, não, né? Eu não vou dar um diagnóstico, eu vou esperar alguém, algum médico falar alguma coisa que entenda do assunto, e eu não vou ficar comentando que o cara pode estar com frio. Assim, foi uma gafe gigantesca. A gente sempre sempre entende que não seja por maldade, claro, eu entendo que não seja por maldade, mas, cara, a situação já estava complicada. Não sei se o cara tentou dar uma acalmada nos ânimos ou o que foi, mas não foi legal, não foi bacana. E realmente fiquei preocupado, porque ele sai com esses espasmos, e esses espasmos eu nunca vi um lutador de MMA saindo do ringue após ser nocauteado e ter essa questão da rigidez no braço, por exemplo, ou nas pernas, como às vezes acontece. Me lembra muito, eu não sei se vocês acompanham MMA, mas tem um chute rodado do Edson Barbosa, que ganhou inclusive o nocaute do ano sobre o Terry Etim. Foi, se eu não me engano, até foi no Brasil, 2000 e alguma coisa,
Vamos ver aqui. Vamos falar de MMA um pouco. Sabe que a página, o Fantasy Futebolista quase virou uma página de MMA quando encerrou a EEF. Isso aí pouca gente sabe. Foi em 2012 o nocaute sobre o Terry Etim. Foi dia 14 de janeiro no UFC 142. Vamos ver aqui, 142 onde é que foi? Eu não lembro se não foi até no Brasil isso aqui, mas 2012 eu ainda não ia assistir o UFC ao vivo. Eu fui a primeira vez no UFC Porto Alegre, que foi em... Vamos ver. Foi... cadê? Vamos ver aqui. O Terry Etim foi na Arena da Barra, exatamente, foi aqui. E o primeiro UFC que eu fui foi em 2015, no Gigantinho, em Porto Alegre. Um horror aquele lugar para assistir, por isso que nunca mais voltaram para Porto Alegre. Mas eu lembro que ganhou o nocaute do ano, até se você procurar aí, Edson Barbosa, Terry Etim. O cara cai, toma um chute rodado, cai com o braço duro. Eu lembrei exatamente daquela situação. Mas o cara já sai, ele não sai com espasmos depois. E isso me preocupou bastante, mas a princípio tá tudo bem. Estão tratando como apenas uma concussão. Isso é uma ótima notícia. E o Terry Bridgewater, ele caiu num lance que ele correu com a bola. Ele deu uma voada por cima do defensor e ele caiu de cabeça. E acabou meio que apagando ali também. Foi uma cena meio chocante, mas dessa vez a TV não focou muito, não deu muita moral, não mostrou muita coisa, até porque recebeu muitas críticas com a situação do Parham, e a gente acabou saindo sem muita informação, né? Ele caiu de cabeça, o pessoal já se checou, fez já estava checando uma questão, inclusive, onde a gente sabe, o pouco que a gente sabe, alguma coisa de coração, eles fizeram um teste cardíaco nele ali, porque foi muito estranha a situação e a pancada, do jeito que ele caiu, né? Ele cai com a cabeça meio que contra o peito também, um pouco pressionando ali, mas a princípio tá tudo bem. Ele fez check-ups, a princípio tudo certo, iria dormir no hospital e hoje a gente deve ter mais notícias a respeito. Falei que ia falar pouco de notícias, mas falei bastante, falei até de MMA aqui. Vamos falar agora do review da rodada 15 da NFL. Review da rodada. Lá temos ainda 4 jogos, né, a serem jogados nessa semana. 2 hoje à noite, às 7 horas, horário brasileiro, entre Raiders e Browns. Às 10h15 ainda temos Chicago Bears e Minnesota Vikings, jogo que eu julgo ser bem importante para o nosso fantasy football. Esse Vikings e Bears pode ser um jogo com pontos, não como foi o último Sunday Night Football. Temos amanhã, às 9 horas, horário de Brasília, Washington Football Team e Philadelphia Eagles, e também o Seattle Seahawks e o Los Angeles Rams. Infelizmente, eles não ajustaram esses jogos, eu acho até para não ir muito tarde na terça-feira, eles colocaram os 2 jogos no mesmo horário. Podia rolar um joguinho de tarde, né? Eu que tô de férias, não teria problema nenhum em ter um jogo um Tuesday afternoon game aí. Mas vamos lá, primeiro os jogos, o jogo de quinta-feira, vitória do Kansas City Chiefs 34-28 sobre o Los Angeles Chargers. Tivemos Patrick Mahomes jogando muito bem mesmo, 410 jardas, 3 touchdowns, 1 interceptação, uma conversão de 2 pontos, mas teve interceptação, teve fumble, e isso não atrapalhou seus 29,6 pontos. No jogo terrestre, quem apostou no Clyde Edwards-Helaire teve apenas um running back 2 até o momento, né? Eu ajustei um pouquinho meus números que eu faço referência aqui, até porque a gente tem ainda 4 jogos, então não adianta a gente fazer o mesmo apanhado. Eu vou fazer esse apanhado lá na quarta-feira com os jogos que estão a acontecer, mas agora eu tenho uma regrinha de 3 que eu faço aqui para mim poder dizer para vocês se o cara foi bem ou não. O melhor ainda foi o Michael Burton, né? O fullback, fez 9,7 pontos em half PPR, também pontuação de running back 2 até o momento, mas pouca relevância, eu acredito que ninguém escalou, né? Quem escalou, Darrell Williams, se deu mal. Outro cara que jogou muito bem, né? Tyreek Hill, aparecendo nessa semana 15, quem tem o jogador foram 12 de 13, 148 jardas, 1 touchdown pro Hill, 26.8, um dos melhores wide receivers da semana. Os outros wide receivers não contribuíram, então se você fez uma aposta num wide receiver 2, 3 aí do Kansas City Chiefs, se deu mal. E o Travis Kelce, hein? 10 de 13, 191 jardas, 2 touchdowns,
touchdown no overtime, 36.10 pontos. Ele viu o George Kittle fazendo ponto adoidado, né? Deixa que eu tenho que me colocar no meu posto para mim terminar como tight end 1 do Fantasy. Ele que atualmente é o tight end 2, exatamente, ele já perdeu o posto de tight end 1, e se eu não me engano foi justamente pro George Kittle, ou será que eu tô viajando? Vamos ver, George Kittle é o terceiro, quem é o melhor tight end do Fantasy? Caramba, agora me deu um... Agora eu fiquei chocado aqui. Quem é que... Vou até buscar aqui, vou parar tudo que eu tô fazendo, tirar tudo que eu fiz até agora. Não, que isso? Quem é o tight end 1 do Fantasy até o momento? Vamos ver. Mark Andrews, como é que eu esqueci do Mark? É que eu tava numa situação assim, né? A galera pedindo do Mark Andrews, eu tenho receio do Mark Andrews nessa partida com o Tyler Huntley. E o Tyler Huntley acabou sendo ele só não foi o melhor jogador do Fantasy na semana, porque o melhor foi o Travis Kelce, mas ele foi o segundo melhor, e o terceiro melhor em pontos foi o Mark Andrews, que também passou dos 30 pontos. Então o Tyler Huntley surpreendendo muita gente. Mas o assunto é Chiefs e Chargers. Falando de Chargers, tivemos um Justin Herbert que foi bem também. Não chegou aí a 250 jardas, mas 2 touchdowns. Fez touchdown terrestre, o que lhe garantiram 24.04 pontos. No jogo terrestre, Austin Ekeler foi ativo para a partida, teve 59 jardas, teve touchdown, teve recepções e terminou aí como um running back 1 na semana. Quem também apareceu foi o Justin Jackson, 13 carregadas, 86 jardas, mais uma recepção para 13, quase chegou nas 100 jardas de scrimmage e foi o segundo melhor running back desta partida. No jogo aéreo, Keenan Allen apareceu, 6 de 10, 78 jardas, 1 touchdown. Jalen Guyton também teve touchdown, mas uma pontuaçãozinha um pouquinho abaixo para quem apostou nele. Aí no máximo um wide receiver 13 ele vai pegar durante a semana. O Keenan Allen não, o Keenan Allen atualmente está ali entre os melhores na semana, então foi um cara que contribuiu. Para quem ainda que quis apostar aí no Mike Williams, né, num cara que chegou a ser o melhor, ou esteve entre top 3 ali bem no início da temporada, atualmente é o 11º em standard, 15º em PPR apenas, teve uma partida abaixo, né, o Mike Williams nessa semana 15, o Josh Palmer também não conseguiu contribuir. Os tight ends dessa partida, do lado dos Chargers, tivemos um Jared Cook, 3 de 7, 32 jardas, mas irrelevância no Fantasy Football. Passando para os jogos, o jogo do sábado, na verdade, né, Indianapolis Colts, força do hábito. Indianapolis Colts 27-17 no New England Patriots. Mac Jones com uma boa partida nessa semana. Fez aí, faltou uma jardinha para chegar nas 300 jardas, teve 2 touchdowns. Ok, teve 2 interceptações também, mas se você apostou nele num jogo que não era fácil, ele acabou pagando bem, acabou indo bem nessa semana. O jogo terrestre não andou como tinha andado antes da semana de folga contra os Bills, né? Quem mais apareceu foi o Bondey, tinha uma expectativa em cima do Stevenson, que foi quem mais carregou bolas, mas o game script teve que mudar durante a partida e aí o jogo aéreo não ia entrar contra esses Colts tão bem assim, né? Jacoby Myers e Kendrick Bourne tinham dito que tinham jogos difíceis e realmente tiveram pontuações baixas nessa semana, mas quem realmente apareceu do lado dos Patriots pro Mac Jones, para contribuir com o Mac Jones, foi o Hunter Henry. 6 de 8, 77 jardas, 2 touchdowns. Um dos melhores tight ends da semana, o Hunter Henry, com esses 2 touchdowns. Sempre comento com vocês, né? Se tem um cara que tem uma possibilidade de sair de uma partida com 2 touchdowns, é o Hunter Henry. Inclusive, ele não era não, eu acho que era o Rick Seals Jones, o meu tudo ou nada da semana. Do lado dos Colts, né, tivemos Carson Wentz completando apenas 5 passes. Fez um touchdown nesses 5 passes, mas foi um completo bust na semana. Ok, o jogo já era difícil, então se você escalou, a culpa é somente sua por essa escalação. E assim, não se surpreenda se isso continue, porque o que está jogando o Jonathan Taylor são 29 carregadas, foram 29 carregadas nessa partida, 170 jardas, 1 touchdown. A Nyheim Hines também saiu com um touchdown na única recepção, no único toque na bola que ele teve na partida. Acabou não tendo relevância porque ele não apareceu mais, né? O Jonathan Taylor disse, me dá aqui que o jogo hoje é meu. E ele simplesmente resolveu tudo, né? Lembrando uma informação, Carson Wentz com essa partida do sábado atingiu aquela marca que faria os Eagles receberem a primeira escolha, a escolha de primeira rodada dos Colts do ano que vem. Então, eu tinha que 75% dos snaps ele tinha que participar. Com o jogo de ontem, ele acabou chegando em uma marca que ele, mesmo se não jogar mais até o final da temporada regular,
ele não consegue baixar dos 75%. No jogo aéreo, não tivemos nenhum destaque, nem wide receivers, então Michael Pittman apenas 1.2, uma recepção para 7 jardas. Jack Doyle tinha o pior confronto da semana, isso foi confirmado, né? Teve uma recepção e nenhuma jarda. Então, complicado aí a vida do jogo aéreo. Quem se deu bem mesmo nessa partida, tu olha os Colts, foi muito bem. Se deu bem quem escalou o Jonathan Taylor e a defesa dos Colts. Basicamente, é isso. Passando agora sim para os jogos do domingo, tivemos a vitória do Buffalo Bills 31-14 sobre o Carolina Panthers. Josh Allen sem uma explosão de pontos, mas teve uma das melhores pontuações da semana, 20.8 pontos para ele até aqui. Devin Singletary apareceu nessa partida como o workhorse da equipe mesmo. Foram 22 carregadas para o Devin Singletary, 86 jardas, um touchdown, mais uma recepção para 10 jardas. Matt Breida apenas uma carregada. Esse hoje é um dos piores backfields para se pensar, para se entender o que vai acontecer. Jogo aéreo dominado por Gabriel Davis. Foram 5 de 7, 85 jardas, 2 touchdowns para o wide receiver dos Bills. Stephon Diggs um pouco atrás, não teve pontuação aí de wide receiver 1 na semana, como teve o Gabriel Davis. Teve apenas uma pontuação de wide receiver 2 pelo touchdown, porque a produção foi baixíssima, 4 de 7 e 35 jardas. Cole Beasley também não apareceu tanto, 4 de 8, 35 jardas apenas. E o Dawson Knox abaixo também, 4 de 5, 38 jardas. Do lado dos Panthers, tivemos um Cam Newton pontuando pelo menos, né? Se não, ele não foi tão bem assim na partida, ao menos ele pontuou, né? Ele teve touchdown lançado, teve interceptação, mas teve 2 fumbles, teve um touchdown corrido, correu para 71 jardas, acabou com 22.34 pontos contra a defesa dos Bills, e isso é para lá de impactante, vamos dizer assim, né? O problema é que o Cam Newton é muito inconsistente. A gente viu ele na semana passada tendo aí 12.82 pontos, antes da semana de bye teve 8.18, agora tem 22.34, encara os Buccaneers na semana que vem. Tyson Hill teve algumas dificuldades para correr, para passar também. New Orleans, o jogo foi feio, né? Foi feio pra caramba, já a gente chega lá. Cam Newton encara na outra semana o Saints, então 2 confrontos divisionais aí que, assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu não coloquei ele como um quarterback de streaming na semana. Porque eu tenho mais confiança nos nomes que eu coloquei lá do que no Cam Newton, pra falar a verdade, tá? Ele foi bem nessa semana, ok, ele foi bem nessa semana, mas mesmo num confronto que pode ser bom contra os Buccaneers, eu não acredito muito nisso. Jogo terrestre dominado por Ameer Abdullah, 4 recepções para 48 jardas e um touchdown, garantiram a ele 13 pontos e meio. Chuba Hubbard com 8 carregadas, teve o dobro de carregadas do Ameer Abdullah, mas apenas 40 jardas e uma recepção para 1 jarda. No jogo aéreo, DJ Moore foi o cara que foi o mais acionado, 6 de 11, 48 jardas, uma conversão de 2 pontos apenas, pontuação de wide receiver 2, e o Robbie Anderson abaixo novamente. Então, depois de um jogo bom do Robbie Anderson, um jogo ruim. Os tight ends não apareceram nessa partida. E esse jogo, hein? Detroit Lions 30-12 sobre o Arizona Cardinals. Jared Goff muito bem, incrivelmente. 21 de 26, 216 jardas, 3 touchdowns, foi cirúrgico. Craig Reynolds mais uma vez aparecendo, dessa vez o running back que ninguém sabia quem era, correu para 26 vezes para 112 jardas. Ele pontuou sem touchdown, quase teve pontuação de running back 1 na semana, sem fazer touchdown. Os demais running backs não apareceram, e o Igwebuike, que era a princípio o cara que ia tomar esse backfield sem Jamal Williams, sem DeAndre Swift, acabou negativado nessa partida. Amon-Ra St. Brown, mais um bom jogo dele, 8 de 11, 90 jardas, um touchdown. Josh Reynolds saiu com um touchdown, saiu com 68 jardas e agarrou todos os 6 passes na sua direção, ambos com ótima pontuação, um pouquinho melhor para o Amon-Ra St. Brown. A gente está lembrando que a gente ainda está sem o TJ Hawkinson, e isso acaba sobrando aí para os wide receivers. Quem apostou num Khalif Raymond não se deu bem. Do lado dos Cardinals, Kyler Murray até tentou, até foi atrás, mas teve interceptação, teve fumble, teve apenas um touchdown, 257 jardas, correu apenas 3 jardas e foi um dos busts na posição de quarterback na semana, apesar do confronto bom. James Conner, que também vinha quebrando a banca, não conseguiu dessa vez. Foram apenas
70 jardas de scrimmage, com 2 recepções, 8 carregadas para ele. A gente teve a volta do Chase Edmonds, que correu para 6 vezes, 53 jardas para ele, nenhuma recepção, mas nenhum aí foi relevante, né? Pelo menos aquilo que se esperava. Christian Kirk foi o melhor wide receiver da partida, com 9 de 12, 94 jardas e um touchdown. Quem apostou então no Kirk se deu bem, e tudo isso depois que o jogo já estava dominado pelos Lions, né? Vale ressaltar isso. AJ Green, que a princípio era o wide receiver 1 da equipe, terminou com 4 de 8, 64 jardas. Então méritos aí para quem foi de Christian Kirk. E o Zach Ertz não ficou para trás, tá? 6 de 11, 74 jardas, 10.4 pontos. Uma boa pontuação do tight end dos Cardinals. Tivemos a vitória também no domingo do Houston Texans, 30-16 sobre o Jacksonville Jaguars. Davis Mills com sua primeira vitória na carreira. Teve 209 jardas, 2 touchdowns, teve uma interceptação. Não, na verdade, de momento terminou, está entre uma posição aí que pode terminar entre o quarterback 1 na semana. Temos ainda 4 partidas, então ele pode cair fora dessa lista, mas com 15,56 pontos, ele não foi tão mal, pelo menos até o momento. Jogo corrido não entrou, tivemos Rex Burkhead aparecendo com 16 carregadas, David Johnson voltando com 6 carregadas, apenas uma recepção. Royce Freeman, que fez um jogo até ok na semana passada, né? Ele esteve presente em 54% dos snaps, 11 carregadas, 6 recepções nesse jogo apagadíssimo. Inclusive, eu apostei no Freeman em algumas ligas e me dei bem mal, 0.8 pontos em half PPR. Brandon Cooks foi um dos destaques na posição de wide receiver da semana, 7 de 10, 102 jardas, 2 touchdowns. Pro Brandon Cooks, 25.7 pontos para ele, e os outros, nenhum colaborou como o Brandon Cooks. Inclusive, ele teve um touchdown longo muito bonito. Nenhum destaque nos tight ends dos Texans. Vamos passar agora para os Jaguars, que teve um Trevor Lawrence que segue tentando, né? Agora sem o Urban Meyer por lá, mas não vem tendo nenhuma relevância, né? Trevor Lawrence até agora é o 24º quarterback. Tá quase caindo aí para uma posição de quarterback 3 do nosso fantasy. James Robinson, agora sem o Urban Meyer, a gente fica um pouco mais contente, né? 18 carregadas. O dono do James Robinson e Dynasty tá feliz nesse momento. Só isso que eu digo para vocês. Foram 18 carregadas, 75 jardas, um touchdown, 3 recepções para 13 jardas, e foi aí um dos running backs bons nessa semana, um dos caras confiáveis, um dos caras que realmente te ajudaram. No jogo aéreo, o destaque maior para o Laquan Treadwell, mas apenas pontuação de wide receiver 3 até o momento. O Laviska Shenault segue sendo um bust e o Marvin Jones também. No jogo entre, na verdade, os tight ends, né, dessa partida, a gente teve destaque para o O'Shaughnessy. Foram 4 de 4, 60 jardas, pontuação de tight end 1 até o momento aí para o O'Shaughnessy com seus 8 pontinhos. Né? 8 pontos é um número bom para o tight end, é um número excelente. Seguindo nos jogos do domingo, tivemos a vitória do Miami Dolphins, 31-24 sobre o New York Jets, e um Tua Tagovailoa que se tinha expectativa na semana terminou, até o momento ele é o número 10, o 10º melhor quarterback no fantasy, mas deve perder, aí que são 4 jogos, são 8 quarterbacks envolvidos, muito provavelmente ele não vai terminar como um quarterback 1 na semana. Tivemos um Duke Johnson, que simplesmente assim, né, alguém me explica o que aconteceu. A gente teve uma semana onde basicamente todos os running backs do time dos Dolphins estavam fora. O Myles Gaskin tinha uma possibilidade de ser ativado, foi ativado, teve 10 carregadas para 54 jardas, mas e o Duke Johnson, que chegou essa semana, teve 22 carregadas, 107 jardas, 2 touchdowns, mais uma recepção para 20 pontos, e foi um dos melhores running backs da semana. A única coisa que eu enxergo, o Myles Gaskin de repente não estava 100%, mas mesmo assim ele correu 10 vezes com a bola. É uma coisa que quem apostou se deu muito bem. Eu não estava comprando essa causa, inclusive me pediram de se eu não cair nesse golpe, porque as últimas vezes que o Duke Johnson apareceu em todos os times com possibilidades gigantescas de pontuar, ele foi mal. Já é um cara de 28 anos, já é um cara que é veterano na liga, nunca teve um destaque em algum time, né? Sempre foi... O maior destaque dele foi no ano de 2017, quando ele terminou em 11º em PPR, 74 recepções na temporada, lá pelos Browns, mas foi apenas isso. No jogo aéreo tivemos o Devontae Parker
como wide receiver 1 e ele teve pontuação boa, não teve pontuação de wide receiver 1, mas teve uma ótima pontuação, 4 de 8, 68 jardas e um touchdown, 14.8 pontos para ele. Deve terminar como wide receiver 2, que se você pegou ele nessa última semana para escalar, ele pelo menos era seu wide receiver 2, né? Não seu wide receiver 1. E o Mike Gesicki até tentou, mas não teve pontuação de tight end 1 na semana. Do lado dos Jets, a gente teve o Zach Wilson mais uma vez mal, mais uma vez não conseguindo pontuar, não conseguindo ser um cara interessante para fantasy. Jogo corrido não entrou. Quem teve oportunidade foi mais o Tevin Coleman e o Michael Carter, mas ambos aí pararam na defesa dos Dolphins. No jogo aéreo, destaque para o Braxton Berrios, 2 carregadas para 10 jardas e um touchdown terrestre, e mais uma recepção para 26 jardas, e foi isso. Pontuação até o momento de wide receiver 2. Jameson Crowder tentou, mas não foi suficiente. 5 de 8, 40 jardas, um dos jogadores abaixo na semana. E o confronto era difícil, né? Eu não sei qual que era a sua necessidade, mas esse aqui era um confronto complicadinho para a equipe dos Jets contra os Dolphins, que vem melhorando nas últimas semanas. E os tight ends também não foram muito interessantes para o fantasy. Seguindo aqui, tivemos o jogo na divisão na NFC East. Dallas Cowboys quase na mão com a mão já na taça praticamente, 21-6 da divisão. Sobre o New York Giants, Dak Prescott, um dos busts da semana. Mike Glennon, Jake Fromm nem se fala. Jogo corrido que teve um destaque para o Ezekiel Elliott, 16 carregadas, 52 jardas, um touchdown, mais 3 recepções para 20 jardas. Pontuação aí de running back 1 até o momento no Fantasy. Tony Pollard tinha uma expectativa de não jogar, falaram que ele ia ser limitado e teve pontuação pelo menos para estar no flex aí até o final do nosso Fantasy. Se não fosse o fumble dele, ele teria feito uma ótima pontuação. Foram 12 carregadas, 74 jardas e 3 recepções para 13 jardas. Jogo aéreo não funcionou, né? Jogo aéreo com CeeDee Lamb, bust na semana, Michael Gallup também abaixo e nem se fala no Amari Cooper. Quem se destacou nesse jogo aéreo foi o Dalton Schultz. 8 de 8, 67 jardas, um touchdown, um dos melhores tight ends dessa semana, com certeza vai terminar como um dos melhores. Do lado dos Giants, jogo terrestre com o Barkley correndo 15 vezes, mas não conseguindo ser aí produtivo, né? De outra forma, o Devontae Booker com 8 carregadas, praticamente metade, 74 jardas, 2 recepções para 8 jardas, teve uma pontuaçãozinha um pouquinho melhor, que até o momento ele colocam como um running back 2. Mas o Barkley que a gente tem que comentar aqui, né? Uma partida realmente ruim do Barkley, uma temporada ruim, além das lesões, ele não vem contribuindo tanto assim, né, e deve cair bastante no draft no ano que vem. De momento ele é o 32º em PPR apenas. Kenny Golladay segue sendo um bust lá nos Giants, né, 6.8 pontos em half PPR, e os demais jogadores não contribuíram, nem os wide receivers e nem os tight ends dos Giants. Seguindo, tivemos a vitória do Pittsburgh Steelers sobre o Tennessee Titans. Big Ben era um dos caras que eu tinha comentado para ser streaming na semana. Acabou aí não indo tão bem. O jogo foi bem encardido, foi um jogo muito mais de defesa. Najee Harris correu 12 vezes com a bola e parou nos 3.6 pontos. Foi um bust nessa semana de wildcard, quem dependia dele. Deontay Johnson também não foi bem, 7.3 apenas na sua pontuação. Chase Claypool 1.9, foi muito baixo. Pat Freiermuth até tentou, mas saiu machucado, de repente ele teria tido uma pontuaçãozinha um pouquinho melhor. Se deu bem mesmo quem escalou a defesa dos Steelers. Do lado dos Titans, Ryan Tannehill também teve uma pontuação até pior que o Big Ben. Deontay Foreman correu 22 vezes com a bola, 108 jardas, 2 recepções para 27 jardas. Acabou aí com uma pontuaçãozinha boa, pontuação de running back 1 até o momento. Dontrell Hilliard foi um pouquinho melhor do que semana passada, se eu não me engano. Semana passada ele fez 1.3, semana 7.9. Correu 9 vezes com a bola, 49 jardas, 4 recepções para 10. Isso aí em half PPR ajuda também. Mas pontuaçãozinha apenas de running back 3. No jogo aéreo nada funcionou, né? Nem Keeney, nem Chester Rogers. Julio Jones saiu cedo, Geoff Swing também não apareceu. Então foi um jogo terrível para o Tennessee Titans. Vitória do Cincinnati nos jogos das 5 agora. Vitória do Cincinnati Bengals 15-10 sobre o Denver Broncos. Joe Burrow também com o jogo abaixo daquilo que se espera. Joe Mixon, um dos busts na semana, mesmo com 17 carregadas, parou em 58 jardas contra essa boa defesa, contra essa boa linha do Denver Broncos. Uma recepção para 2 jardas. Samaje Perine também não conseguiu contribuir. Quem foi bem foi o Tyler Boyd. 5 de 6, 96 jardas e um touchdown. Para o wide receiver, um dos melhores na semana e deve permanecer. Tem uma ótima possibilidade, na verdade, de permanecer entre o top 12 wide receivers
dessa semana 15. Do lado dos Broncos, Teddy Bridgewater saiu machucado, mas não vinha fazendo um jogo bom. Drew Lock entrou na média dele, né? Ruim. Javonte Williams, a gente comentou que teria um confronto complicado contra a defesa dos Bengals e realmente tiveram. Javonte Williams até contribuiu com 10 pontos no seu fantasy, pontuação de running back 2, mas o Melvin Gordon, que correu as mesmas 15 vezes que o Javonte Williams correu, não conseguiu produzir, teve apenas uma recepção contra 4 do Javonte Williams e ficou para trás da pontuação. Jogo aéreo com o Tim Patrick fazendo touchdown e salvando sua pontuação, então se você escalou ele como um flex, não se deu mal, mas quem escalou Sutton, quem escalou Jeudy, principalmente, 0 de 4 para o Jerry Jeudy. No offense, com 5 de 6, 57 jardas, foi um bom tight end na semana, assim como Albert O, 3 de 4, 58 jardas. Outros 2 jogos nessas 5 horas, um deles, a vitória do San Francisco 49ers, 31-13 sobre o Atlanta Falcons. Ambos os running backs com pontuações baixas na semana, então não contribuíram. No jogo corrido tivemos um Jeff Wilson passando das 100 jardas nessa semana. Hoje, seja bem-vindo, né? Jeff Wilson, que na semana passada foi mal, fez muitos caras, assim como eu, colocar ele numa reserva para escalar um Royce Freeman. E aí deu no que deu, né? Foram 110 jardas, 21 carregadas para ele, um touchdown, mais 2 recepções para 9 jardas para o Jeff Wilson. Kyle Juszczyk também saiu com um touchdown terrestre. Do lado dos Falcons, nenhum destaque, né? O Patterson não foi bem na semana para quem escalou ele como running back, né? Foram 11 carregadas, mas apenas 18 jardinhas. Jogo aéreo dos 49ers com Deebo Samuel, sempre muito bem, né? Um touchdown para ele, 29 jardas em 6 carregadas, 4 de 5 recepções para outras 60 jardas aéreas. Jawan Jennings dessa vez apareceu, ele que eu escalei 2 semanas atrás em várias ligas também, e ele não foi bem. Acabou nessa semana tendo um touchdown, pontuação de wide receiver 2 até o momento, e quem escalou o Brandon Ayuk se deu mal. Uma recepção para 36 jardas e nada mais. George Kittle com mais uma semana boa, não aquela semana absurda, mas 6 de 6, 93 jardas para ele é uma boa pontuação. Do lado dos Falcons, como já falei, o jogo corrido não entrou, mas o Russell Gage vem tendo uma boa temporada agora nessa finaleira, né? Foram 19.10 pontos em half PPR, 8 de 11, 91 jardas e um touchdown. Ele vai entrando ali, ele é atualmente apenas o 47º, mas se seguir essa média das últimas partidas aí, quem sabe ele não termina aí pelo menos como um wide receiver 3 e apaga um pouquinho aquela situação de início de temporada. Kyle Pitts, você sabia que tinha um confronto difícil, mas teve pontuação de tight end 1, pelo menos até o momento, e deve terminar como tight end 1. 4 de 7, 77 jardas pro tight end. Os Packers venceram o Baltimore Ravens 31-10. O Ravens no final da partida foi para uma conversão de 2 pontos mais uma vez. Mais uma vez perdeu o jogo na conversão de 2 pontos. E nessa vez faltou quarterback, né? O Tyler Huntley foi o melhor pontuador da posição de quarterback na semana, 215 jardas, 2 touchdowns terrestres, 73 jardas corridas, uma pontuação de Lamar Jackson aqui, mas naquela conversão de 2 pontos, ele foi focado no Mark Andrews, né? Ele foi no jogador principal, e focando no Mark Andrews, ele não conseguiu enxergar uma janela gigantesca, aquelas janelas assim, aqueles janelões de sacada, sabe? Que não é janela, é porta, né? Mas tudo bem. Ele não enxergou o Marquise Brown, e o Marquise Brown tinha uma possibilidade gigante. Se ele só dá um toquezinho ali para dentro da endzone, o Marquise Brown ia chegar e ia receber uma bola na cara dele, ia agarrar a bola, ia vencer a partida, mas não conseguiu. Então, mas falando de fantasy, né? Tyler Huntley foi muito bem. O jogo terrestre não entrou. Quem escalou, Latavius Murray e Devonta Freeman, não foram bem. Marquise Brown, 10 recepções, 14 de 14 targets, mas apenas 43 jardas e 9.3 pontos. Um cara com 10 recepções e nem chegou a 10 pontos em half PPR, sendo que metade desses pontos foi em... mais da metade, na verdade, dos pontos apenas em recepções. É simplesmente absurdo. Rashad Bateman não contribuiu, um dos busts, um de 2, 5 jardas. E o Mark Andrews, hein? O Mark Andrews também teve 10 recepções como o Marquise Brown, mas ele teve 136 jardas e 2 touchdowns, 30.6. O terceiro maior pontuador da semana, o segundo maior tight end, apenas atrás
do Travis Kelce. Do lado dos Packers, Aaron Rodgers com mais uma partida protocolar e muitos pontos, 268 jardas, 3 touchdowns para ele. É um cara que sempre sai com 2, 3 touchdowns e isso dá muita pontuação no fantasy. Jogo terrestre com Aaron Jones, 13 carregadas, 58 jardas, 2 recepções para 12 jardas e 1 touchdown. Aéreo, lhe colocaram como running back 1 até o momento. A.J. Dillon não foi mal, teve touchdown, não teve tanta produção, mas se você escalou ele como um flex, você não se deu mal. Marquez Valdes-Scantling no jogo aéreo foi o maior destaque, maior até que o Davante Adams, 5 de 7, 98 jardas, um touchdown, apareceu muito bem. O Davante Adams também foi bem na partida, 6 de 7, 44 jardas, um touchdown. Mas pontuação de wide receiver 2, o MVS com pontuação de wide receiver 1, e o Lazar foi o cara que não foi acionado. Jogo dos tight ends nessa partida também aí irrelevante para o nosso fantasy. E para fechar, Sunday Night Football com a vitória 9-0 New Orleans Saints. Com 9-0 tu já sabe, né? Não teve gente aqui que pontuou bem, né? Tom Brady, um bust gigantesco na semana, 4.76 pontos para ele apenas. Tyson Hill também não contribuiu, 9.46. Jogo terrestre com Alvin Kamara, outro bust, 4.10. Foram 11 carregadas para apenas 18 jardas e 2 recepções para 13 jardas. Mark Ingram parado. Do lado dos Buccaneers, o Leonard Fournette até teve aí uma pontuaçãozinha de running back 2 até o momento. Foram 9 carregadas, 34 jardas, 7 recepções para 33 jardas. Chegou num ponto da partida que ele era o melhor recebedor, né? Sem Chris Godwin, sem o Mike Evans. Depois entrou o Ronald Jones, não foi tão mal, mas a defesa do Saints já estava bem preparada e os Buccaneers precisavam passar mais a bola. Wide receivers na partida, destaque para o Marcus Callaway, 6 de 9, 112 jardas para o Callaway. Ótima partida do wide receiver do Saints. Nenhum outro contribuiu, nem outro tight end do lado do Saints. Tivemos drops também do Nick Vannett, um drop absurdo que a bola estava na mão dele. Ia ser uma baita jogada, ele não conseguiu agarrar. Tampa Bay Buccaneers com Chris Godwin, que vinha tendo um ótimo jogo, 6 de 7, 49 jardas para ele, mas saiu cedo, não conseguiu pontuar mais. Mike Evans acabou sendo um bust, e os demais wide receivers não contribuíram. Rob Gronkowski também, com diversos drops, estava irreconhecível nessa partida. Foram 11 targets para o Rob Gronkowski, ele agarrou apenas 2 bolas. Talvez seja um dos piores aproveitamentos da carreira do Rob Gronkowski, né? Foram 29 jardas nessas 2 recepções e acabou aí como um bust nesta semana. Vamos falar o que dá para falar de streaming e de waivers que a gente tem até o momento. Já, né, que faltam 4 jogos ainda para terminar a rodada, então essa semana tá complicado fazer conteúdo, mas vamos lá. Covidão pegando e nós analistas de fantasy, tendo que rebolar com essas situações aí da NFL. Streaming de quarterbacks e de defesas. Streaming. Olha, essa semana foi difícil de achar jogador para streaming. Já comentei antes que a ideia não era trazer Ken Newton, mas tem outros quarterbacks aqui que são assim que eu vejo uma possibilidade nessa semana, né? Já descarto o Mac Jones, porque ele foi bem nessa semana, até teria uma possibilidade de escalar, mas o jogo é contra os Bills, ok? É em New England. É um ambiente um pouco menos hostil, de repente, falando em jogo. Pode estar nevando também, a gente não sabe como é que vai estar na próxima semana, mas eu prefiro não escalar ele, até porque a gente viu o que o Bill Belichick já fez, e aí a gente sempre vai ficar com esse receio de quando ele vai ter que passar mais a bola, quando que o jogo corrido sozinho vai funcionar, então prefiro evitar o Mac Jones. Mas quem que eu trago para vocês aqui como opções de streaming? Um deles, Tyson Hill, o quarterback do New Orleans Saints, encara o Miami Dolphins nessa semana. O jogo não é tão fácil, é um pouquinho mais complicado, mas o Tyson Hill é um cara que ele pode. Eu enxergo ele saindo com 2 touchdowns terrestres e aí já garantindo uma pontuaçãozinha pelo menos de quarterback 1 na semana. Outro cara que depois do último jogo teve uma boa partida, pode ter tem uma expectativa boa, pelo menos eu entendo assim, é o Jared Goff. Por mais que isso soe meio estranho, né? Ele foi bem na última partida, teve uma ótima porcentagem de passes completados, e nessa semana o jogo é contra a Atlanta Falcons. É em Atlanta o jogo, mas a defesa dos Falcons é uma defesa que tu não confia tanto, né? Então acho que há uma possibilidade aqui, principalmente em ligas mais profundas, Superflex, de se utilizar o Jared Goff nessa semana 16. E o Carson Wentz, que vem sendo um completo irrelevante nas últimas semanas no Fantasy, encara o Arizona Cardinals lá em Arizona, time que
que fez um Jared Goff aparecer novamente para o Fantasy nessa reta final. E acho que o jogo vai ser um pouco mais aberto. Acho que ele vai ter que lançar mais a bola. Não vai depender só do Jonathan Taylor. Até porque o jogo terrestre vai ser encardido. Eu não sei como é que tá a questão de lesões lá nos Cardinals na linha defensiva, mas é uma linha das defensivas, uma das melhores da temporada. Então essas são as opções de quarterbacks. Eu diria que a minha ordem desses caras é Carson Wentz, Jared Goff e Taysom Hill, ao contrário do que eu falei. E as defesas um pouco mais tranquilo, porque a gente ainda tem Eagles, aí em várias ligas ainda está disponível a defesa dos Eagles, que na semana ainda encara o Washington Football Team, e na semana que vem encara o New York Giants, que a gente não sabe se vai ser de Mike Glennon, se vai ser de Jake Fromm, se vai ser de Daniel Jones, aí a coisa ia complicar um pouquinho mais, mas ainda assim é o Daniel Jones, então, cara, a gente vinha falando já faz algumas semanas que essa defesa dos Eagles tinha uma possibilidade muito boa nessa pós-temporada do nosso Fantasy. Outra defesa que também apareceu na última semana contra um dos melhores ataques da liga, a defesa dos Lions, que encaram o Atlanta Falcons fora de casa e que fez diversos jogos encardidos. Não é a pior defesa para Fantasy, é a pior. Mas agora não tem mais melhor, pior, né? Agora pós-temporada é um jogo novo, é uma decisão diferente. Os Lions vêm brigando, vêm aí tentando, fizeram um ótimo jogo na última semana. E eu vejo, na verdade, os Lions fazendo a defesa dos Lions fazendo uma boa partida contra Matt Ryan e companhia. E para fechar, a defesa dos Chiefs, que encara o Pittsburgh Steelers em casa. É uma defesa que veio melhorando. Na última semana não foi tão bem, né? Cedeu vários pontos, mas era para o Justin Herbert, era para um ataque bem mais consistente, eu entendo, do que o ataque dos Steelers. E pode ser que tenha uma possibilidade novamente deles voltarem àquele ritmo que eles vinham tendo. A minha ordem de streaming de defesas é Eagles, Chiefs e Lions. Waivers da semana. E os waivers, hein? Quem são os waivers disponíveis nessa semana? Ainda temos 4 jogos, outro desafio para deixar esses waivers aqui da melhor forma possível para vocês, mas a gente tenta trazer nomes aqui que podem fazer diferença no seu elenco. Começando por running backs, temos o Craig Reynolds, do Detroit Lions, que depois dessa semana dá para se, entre aspas, confiar um pouco melhor no running back dos Lions. Eu não sei como é que está a condição do Swift, nem do Jamal Williams, mas é uma opção, vira uma opção aí para o seu elenco. Outro cara, Jeffrey Wilson, do San Francisco 49ers, mais uma vez sem o Elijah Mitchell na equipe, ele foi o cara que comandou as ações nesse backfield, mas nessa semana, diferente da semana passada, ele foi bem, ele conseguiu aproveitar a oportunidade, teve touchdown, e segue sendo um cara aqui para você avaliar se cabe no seu time ou não a partir dos waivers. Ronald Jones surge como um novo nome nessa lista, porque ele teve uma temporada muito abaixo, ele era um dos caras que eu apostava nessa temporada, que eu achava que ia ser aqueles running backs de meio de tabela, de meio de temporada, de meio de draft, que iriam se sobressair pela temporada que teve no ano passado, né? E acabou que não, que é Fournette Futebol Clube. E só que o Fournette Futebol Clube vai estar desfalcado do seu personagem principal, né? O Fournette com o hamstring saiu da partida e a gente não sabe como é que é a situação dele daqui para frente. Então, por isso o Ronald Jones acaba sendo uma possibilidade aqui de waivers e deve estar disponível na sua liga com certeza. Duke Johnson do Miami Dolphins, eu não me surpreenderia se na próxima semana ele fosse muito mal, mas é do jogo, é da tentativa, a aposta está feita, você vai ter que trabalhar com as armas que tem, e é melhor ter mais armas do que menos armas, por isso se ele está disponível, traz ele para o seu time e durante a semana vai lendo, vai entendendo, vai conversando comigo lá no Instagram e vai tirando as suas dúvidas. E o Rashad Penny, eu tive que trazer um cara que ainda não jogou na semana, que eu não sei se vai estar disponível na semana que vem, mas ainda está disponível em muitos waivers, e dos nomes que estavam aparecendo ali em mais de 50% das ligas, disponíveis em mais de 50% das ligas do NFL.com, o Penny ainda era um nome a se destacar dos demais. Wide receivers, Amon-Ra St. Brown segue pontuando bem, segue indo bem, e segue sendo uma possibilidade excelente de você ter na equipe aqui. O wide receiver do Detroit Lions está disponível também. Ele e o Josh Reynolds também, mas hoje eu prefiro, eu já disse no podcast passado que eu preferia o Josh Reynolds. Hoje posso dizer que eu prefiro o Amon-Ra St. Brown. Devonta Parker, wide receiver do Miami Dolphins, é outra opção aqui para wide receiver nos waivers. A gente não sabe a situação do Jalen Waddle, se ele já volta na próxima semana ou não, mas mesmo que o Jalen Waddle volte, eu acho que o Devonta Parker é um cara para wide receiver 2, para ser o seu flex nesse momento.
eu acho que é um cara que pode sim pontuar, pode sim te ajudar nessa semana 16 e 17. Russell Gage, do Atlanta Falcons, segue sendo um dos nomes mais falados, provavelmente, nos waivers nesse ano inteiro. Ele que teve um ano que começou muito abaixo, se criou uma expectativa enorme sobre ele, não se concretizou, e nesse final de temporada ele está vindo bem, está fazendo a pontuação que a gente esperava que ele poderia estar fazendo desde a primeira semana. Gabriel Davis do Buffalo Bills é um tiro no escuro, a gente não sabe se ele vai bem, se ele vai mal, joga contra os Patriots, jogo difícil, mas ele é um cara que depende de touchdown, ele é um cara grandão, é um cara que no final da temporada passada mostrou isso para nós, ele teve diversos touchdowns importantes para a equipe dos Bills, e eu particularmente criei uma expectativa como sleeper no Davis, que também não vinha se concretizando e que nas últimas semanas tem dado um pouquinho mais de resultado, teve algumas semanas acima, outras abaixo, e por aí vai. Então se você quer aí numa tentativa, se não tem muita opção, o Davis pode vir a ser essa opção. E o Marquez Valdes-Scantling para fechar do Green Bay Packers, o cara mais acionado na última semana dos wide receivers, no jogo aéreo, na verdade, do Green Bay Packers pelo Aaron Rodgers. É um cara que sempre vai depender de touchdown, é um cara alvo em profundidade, mas que nessa época da temporada, você tem que vencer o seu adversário. Não tem tempo, vou perder essa semana que vem eu ganho. Não. Agora ou você ganha e segue, ou você perde e tá fora. Então por isso o MVS é um cara para você escalar no seu flex, na sua segunda posição de flex, se tiver, que vai ser bem importante. Segunda posição de flex que, para quem ouve podcast, já aviso, o ano que vem a Super League vai ter 2 posições de flex, não apenas 1. Como teve no ano passado e como teve esse ano. Esse ano eu participei e esse ano eu vi que é necessário, mesmo a Liga 16, é necessário um segundo flex. Um flex só, eu não sei. Aparentemente me traz mais... a ter apenas um flex me abre mais um leque de sorte do que de competência do time, enfim. Muitas vezes tu tem 2, 3 jogadores para escalar nesse flex e tu fica em dúvida e tu acaba escalando pior. E aí tu não teve a oportunidade. Tu tem time, tu tem elenco, uma liga profunda e tu não consegue pontuar. Tight ends, Hunter Henry com certeza, do New England Patriots, né? Um nome que tá disponível inclusive porque fez semanas bem abaixo daquilo que se esperava, é dependente de touchdown, ok, mas eu enxergo ele fazendo touchdown em todos os jogos. Não tem muito o que fazer, né? Vamos ver aqui uma estatística para ver quais são os tight ends que mais pontuam, que mais fizeram touchdowns até aqui na temporada. Com certeza ele está entre os melhores. Não, receiving, né? Receiving. Ele é o melhor. Atualmente com 9 touchdowns, ele é o tight end que mais fez touchdown na liga. Por isso, eu vejo ele fazendo touchdown nas próximas partidas e acho que se você está precisando de tight end, se você não conseguiu buscar via troca, via waivers, um tight end que lhe agrade durante a temporada e o Hunter Henry está disponível, eu acho que ele pode quebrar muito bem esse galho. Quem pode quebrar um galho também é o James O'Shaughnessy, do Jacksonville Jaguars, agarrou todas as bolas na sua direção na última partida. Teve jogos um pouquinho melhores, um pouquinho piores, mas ele é um cara para ligas, principalmente ligas profundas, que vai estar disponível e que se tem uma confiança, porque ele vem recebendo bolas, vem sendo participativo na equipe, tem vários jogos nesse sentido, e o Tarene você precisa que ele faça ali seus 8 pontinhos. Claro que é melhor ter jogadores que façam lá 2 touchdowns, George Kittle, Travis Kelce, Mark Andrews da vida que fazem jardas e jardas mais touchdowns, mas se você tá naquela onda de streaming de tight ends, o O'Shaughnessy eu acho que é uma boa pedida. E outra boa pedida aí em ligas mais profundas ainda é o Albert Okwegbu, né? O Albert, nosso querido Albert O do Denver Broncos. O No Offense não deve estar disponível, mas o Albert O pode estar e ele vem tendo oportunidades em todas as partidas. Umas mais, outras menos, mas ele vem participando. É melhor escolher ele, por exemplo, do que um cara, por exemplo, que nem o Geoff Swain, que o Anthony Firkser do Tennessee Titans. Eu prefiro o Albert O hoje, que é um cara mais acionado do que esses outros caras aí. Certinho? Esse foi o nosso podcast de início de semana, comentando sobre a semana 15, sobre o que aconteceu até agora. Tem mais um podcast nessa semana que vai falar ainda sobre jogos na semana 15, tem mais 4 jogos ainda a acontecer. Vamos falar nesse próximo podcast desses 4 jogos e dos matchups da próxima semana, apostas, tudo ou nada, começamos tudo de novo. Estou de férias oficialmente, mas
vou trazer conteúdo para vocês aqui, vou levar o que eu puder de equipamento para praia, para o litoral gaúcho, e vou fazer de lá o nosso podcast e todo o conteúdo que você acompanhou durante toda essa temporada. Vou tirar uns minutinhos do meu descanso aí para deixar vocês bem informados, e sempre que puder vou tirando as dúvidas também lá pelo Instagram. Certinho? Vamos seguir que a gente tá aí entrando na semana 16, semana de semifinal, semana que vem tem final do Fantasy, e vamos pra cima, vamos tentar ganhar isso aí. Certo? Uma boa semana a todos, muita saúde e até o próximo episódio. Valeu, um abraço!